bem-vindos a mais um programa Papo de Nutri. Hoje o nosso programa saiu dos estúdios da NBT e veio ao consultório de uma dermatologista que é referência no nosso estado, a doutora Ulenes Avertano Rocha. Doutora Ulenes, muito obrigada a princípio por ter nos aceitado aqui, ter nos recebido com tanto carinho no seu consultório. Desde já eu agradeço. O prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Eu espero que o que a gente possa falar aqui possa somar para quem está vendo e ouvindo. Isso. A ideia do programa para os íntimos, a doutora Ulenes, ela gosta de ser chamada de Uli. Então, como ela, além de minha amiga, é minha médica, eu vou tomar a liberdade de chamá-la de Uli. Fique à vontade. Uli, você percebe que os pacientes hoje eles se cuidam mais, tanto mulheres quanto homens. Há uma procura muito grande no consultório. A princípio, era muita a procura feminina. Hoje a gente vê um público misturado, não é isso? Me fala um pouco dessa procura no seu consultório em relação ao público feminino, masculino. É verdade o que você falou. Antes, a questão de se sentir bem, de procurar benefícios estéticos, as mulheres era realmente o público maior. Hoje em dia, não. Hoje em dia, além das mulheres, os maridos, os filhos, os homens, de um modo geral, têm procurado, sim, melhorar a autoestima. Eles sabem que é possível e essa demanda cresce cada vez mais, graças a Deus. Porque tem um fato interessante, o que a gente percebia antes é que as mulheres iam se cuidando e naturalmente você vai se cuidando, você vai ficando melhor. E os homens iam ficando para trás. E às vezes a gente brincava assim, olha, precisa cuidar do marido, porque o distanciamento vai ficando muito grande. Aí daqui a pouco o marido fica parecendo o pai. Não dá, não tem como. É verdade. E como é que você, no seu consultório, na sua prática clínica, a nutrição, a gente sabe que ela é primordial para qualquer tratamento. Quando a gente pensa em pele, sabendo que a pele é um órgão vivo e os procedimentos estéticos, eles precisam de uma matriz saudável. Como é que você linka a nutrição com a dermatologia no dia a dia da sua prática clínica no consultório? Excelente pergunta, Michele. Gente, se o corpo não estiver bem nutrido, nada funciona. Então, isso é uma coisa que é falada para o paciente. Se não tem um suporte nutricional por trás, se o paciente não está dormindo bem, se não está ingerindo a quantidade necessária de proteína, dos elementos, não adianta fazer procedimento estético que a resposta vai ser muito pobre. Então, quando a gente faz um laser e no processo de recuperação dessa pele é que vai acontecer ali uma nova produção de colágeno, é super importante que a estrutura nutricional, que a base nutricional desse paciente esteja em dia. Além de outras coisas, como o sono, mas é fundamental a questão da nutrição. E da hidratação também, né? Hidratação, sono, se alimentar bem, ingerir diariamente a quantidade certa de proteína, porque se não ingerir a quantidade certa de proteína, você não tem como produzir uma nova estrutura de colágeno. Isso. O colágeno, ele é uma proteína. Ele é uma proteína que ele depende desses elementos para ser produzido, né? Então, o substrato nutricional, ele é fundamental nesse processo de recuperação do tecido e de formação de um novo tecido. A gente vê hoje a indústria da suplementação tem uma série de suplementos de colágeno. Tem o colágeno hidrolisado, colágeno em cápsula, colágeno em pó, tem a gominha de colágeno. Até que ponto vale a pena investir em colágenos? Tem realmente diferença? Esse é um assunto polêmico, porque tem estudos que mostram que polipeptídeo de colágeno circulando
No momento em que você vai fazer um procedimento estético, estando aquele polipeptídeo circulando, ele realmente soma na melhora daquele tecido. Já outros estudos falam que pode tomar 1 litro de colágeno que não vai fazer efeito nenhum. Então, assim, não tem um consenso de sim e de não. Como o colágeno ele vem normalmente associado aos minerais, às vitaminas, então os laboratórios são inteligentes, eles colocam ali o polipeptídeo de colágeno, aí junta com selênio, com zinco, com vitamina D, acaba que vai tudo junto. Na verdade, então, não é o colágeno em si que está fazendo aquela pele melhorar, porque muitas pessoas gastam, muitas mulheres não têm o costume de ir na dermatologista ou não têm condições financeiras de ir fazer um tratamento com um bioestimulador de colágeno. Aí o que acontece? Elas vão, compram o colágeno que vem acrescido de uma série de minerais e aí vitaminas, é um ciclo, e é um ciclo vicioso também. Na verdade, um círculo virtuoso, melhor dizendo. Porque a pessoa ela começa a tomar o colágeno, aí ela bebe um pouquinho mais de água, aí tem os minerais, aí ela sente uma melhora e pode atribuir ao colágeno. Não significa necessariamente que é o colágeno, porque conforme nós estamos falando aqui, tem todo um aparato por trás, toda uma matriz nutricional que precisa estar ok para que o paciente... Para que o processo aconteça. A ingestão das vitaminas, dos minerais, que são necessários para as unhas, cabelo, pele. No momento em que essa paciente ela vai lá na farmácia e compra, vai somar. Ela fala, às vezes, olha, melhorou minha unha, melhorou o cabelo, melhora. É importante, antes de sair tomando que a suplementação, que o paciente investigue, né? Quanto ele tem de ferritina, quanto ele tem de vitamina D nos seus exames, qual foi o resultado do zinco, para que haja uma reposição adequada de acordo com os exames dele. Então, não é para fazer de forma aleatória, né? Existe uma conduta a ser obedecida, mas acaba melhorando. Naturalmente, é uma melhora discreta, porque imagina, se o rosto está despencado, desculpa, mas pode tomar 1 litro de colágeno que não vai reposicionar, porque a gente sabe que precisa muito mais do que só a ingesta, que é super importante, não tenha dúvida. É verdade. E até porque todos nós vamos envelhecer, né? Claro. O envelhecimento ele é um processo natural da vida. Sim. Então, o que acontece é que muitas vezes a pressão estética é tão grande que as pessoas procuram suplementos e tratamentos, às vezes que não tem nem indicação, né? E muitas vezes a importância de procurar um profissional capacitado justamente mora aí. Porque, por exemplo, quando eu comecei a fazer tratamento dermatológico, a primeira coisa que a minha médica, a doutora Ulenes, solicitou foram os exames, para ver se eu tinha carência nutricional, porque não adianta eu suplementar aleatoriamente porque a minha vitamina D deu baixa ou o complexo B deu baixo. A gente não tem esse poder de ler os exames. Mesmo que nós tenhamos em mãos os exames, a gente não tem essa estrutura que o médico tem, esse conhecimento científico que o médico tem para indicar qual suplemento será necessário e quais tratamentos serão necessários. Eu percebo também, Uli, que no meu consultório de nutrição, muitos pacientes têm problemas gastrointestinais, problemas de intestino, microbiota desregulada. Como é que essa saúde intestinal impacta nessa qualidade de pele do paciente? Impacta profundamente. Isso tem muitos estudos falando sobre isso, que o intestino ele é o segundo cérebro, que é importante que o intestino esteja em excelente funcionamento, porque senão não tem absorção do que é importante para a nutrição desse corpo, do fio do cabelo ao dedão do pé. Então, de nada adianta tomar se o intestino não consegue absorver
aquilo ali. Vai aquela máxima que fala, né? Você é o que você come. Não é bem Exato. assim. Além do você De é o que você comer, tem que absorver. você é o que você come e o que você consegue absorver. Uhum. Então, eu percebo também que alguns casos de acne, rosácea, tem algumas afecções dermatológicas que a gente percebe que Que estão está mais. relacionada à ingesta. Quais são essas? A acne também é um assunto que foi muito contraditório por muito tempo, porque a acne ela tem um fator hereditário muito forte, mas a gente sabe sim que a pessoa, o adolescente, que ele ingere alimentos muito gordurosos, vai aumentar a quantidade de sebo na pele e no rosto, couro cabeludo é onde tem maior concentração de glândula sebácea, aumentando a concentração de sebo, aumenta a capacidade de obstrução desses folículos, que é o processo que vai gerar acne. Então, uma dieta rica em gordura aumenta a oleosidade, aumenta sim proporcionalmente a questão de acne. Questão da rosácea, tem os alimentos que aumentam o quadro clínico de rosácea, pimenta, alimentos, o calor aumenta muito, o álcool. Então, tem fatores alimentares que estão relacionados, sim, a algumas doenças de pele. Essas doenças são mais comuns em mulheres? Tem fator hormonal envolvido? Ou não? É prevalente tanto em homem quanto mulher? A prevalência, ela se dá aos dois gêneros, não é só em Entendo. mulher, não. Inclusive, no menino, a incidência de acne costuma ser muito maior quando o pai teve um grau de acne muito forte, então aí a gente está linkando com o fator hereditário, mas é de igual para igual. Certo. Você falou agora sobre a gordura. E hoje o nosso padrão alimentar, principalmente dessa moçada da adolescência, é muito ultraprocessados, produtos fáceis, muito palatáveis. E a gente sabe que esses produtos eles têm um alto índice de açúcar adicionado, muitos têm sódio, além da gordura. No processo dessas afecções de pele, como a acne, a rosácea, o açúcar ele tem um impacto tão negativo quanto a gordura? Excelente pergunta. A gordura e o açúcar, eu diria até que o açúcar ainda é mais maléfico no sentido da ingesta, porque aumenta muito o processo inflamatório. Isso atrapalha, aumenta ganho de peso do adolescente e do adulto e atrapalha também na produção da proteína de colágeno. Então, não tenha dúvida que é um dos grandes vilões da ingesta alimentar. Entendi. Então quer dizer que, na verdade, tudo está linkado com a nutrição. Muito. A base é a base da nossa vida, da nossa saúde, é o fator nutricional, não tenha dúvida. Nutricional e atividade física, eu diria. Quando a gente pensa os adolescentes, eles têm a questão estética, eles estão numa fase de transição, tem toda a questão emocional. Então, na sua prática clínica, tem vindo muito adolescente ao consultório com esse problema de pele? Ou o seu consultório, normalmente, realmente, a prevalência são de pessoas que buscam gerenciar o envelhecimento? As duas coisas, vem sempre desde o início, quem é dermatologista sabe, a mãe vem tratar e traz o filho. Traz o filho adolescente, que entrou na puberdade, que começou com um processo de acne. Só que a gente aqui, a gente é médico, então no momento em que chega aquele adolescente com processo de acne, avançado ou não tão avançado, e você vê que ele está acima do peso, tem que dar aquela cutucada e conversar com a mãe, você vai procurar uma nutricionista, precisa melhorar a alimentação. Se não melhorar a alimentação do adulto, da criança, do adolescente, todos os outros tratamentos ficam comprometidos. Certo. Quando a gente fala no excesso de açúcar, no excesso de gordura, a gente automaticamente imagina, já supõe a questão do aumento de peso, que precisa ser trabalhado também,
Aqui no seu consultório você já alerta, né, para um tratamento que seja com endocrinologista ou acompanhamento nutricional, indica para atividade física. Então, a importância da gente bater esse papo aqui é para que as pessoas entendam que não é simplesmente um tratamento isolado. Eu chego aqui no seu consultório e não, eu quero tratar acne. Não, além de tratar acne, vamos tratar o intestino, vamos tratar gerenciar o estresse, vamos tentar dormir melhor. É um conjunto. É um conjunto de fatores. Nessa questão do ganho de peso, a gente tem ouvido, eu acompanho assim assiduamente a rede social e eu percebo, e eu tenho falado bastante nos últimos programas com endocrinologista, gastroenterologista, inclusive o tema da semana passada foi obesidade. E nós falamos sobre as canetas emagrecedoras. E hoje, a que a gente ouve mais falar, além do Ozempic, o Mounjaro, a gente ouve muito. E as pessoas realmente estão se cuidando mais, estão emagrecendo. E eu ouço, não sei se é falácia, eu queria te perguntar agora, existe o rosto do Mounjaro, a cabeça do Mounjaro? Porque tem até uns memes que circulam na internet, que a pessoa fica muito magrinha, aquela cabeçona, ou que o rosto está muito derretido. Aí tem agora a maquiagem para você que faz uso de Mounjaro. Técnicas de maquiagem, porque é como se o rosto fosse transformado. Pois é, existe sim. O paciente ele perde peso numa velocidade muito grande quando faz uso das canetas emagrecedoras. Elas somaram muito, não tenha dúvida, para dar força para aquela pessoa que nunca conseguiu perder peso. Elas vieram para somar. E sim, vai tendo uma perda de peso muito grande e a ingesta diminui demais, começa a cair o cabelo, as unhas começam a se quebrar, o rosto derrete e não dá, gente, não tem como fazer uso de caneta sem acompanhamento de um nutricionista. É impossível que se tenha uma boa resposta num todo. Porque a gente não está falando só de emagrecer. A gente está falando de emagrecer sem despencar o rosto, sem ficar com a cabeça de Mounjaro. Então tem que trabalhar em conjunto. Trabalhar como? A gente não quer comer. A pessoa que está que está fazendo uso da caneta, ela não quer se alimentar. Mas é óbvio que não é quantidade, é qualidade. Então, precisa fazer a ingesta, a gente falou anteriormente, das vitaminas, minerais, proteínas e os procedimentos estéticos na questão de reposicionar esse rosto, porque vai perdendo a gordura, você vai perdendo a sustentação. O que é sustentação? É o que fica embaixo da pele. Então, o rosto gordinho, ele está com uma camada de gordura importante embaixo da pele. No momento em que essa gordura sai, o rosto despenca. Aí vão entrar os bioestimuladores, vão entrar os procedimentos que a gente faz aqui, os lasers, radiofrequência. Para quê? Para tornar esta pele mais espessada, mais estruturada. Então, sim, voltando ao que você perguntou, tem que associar o nutricionista com o dermatologista, o endocrinologista, para que a coisa ande com coerência como deve ser. E o que eu tenho sempre frisado é que eu percebo que as pessoas estão se automedicando. Vai lá, compra a caneta, tem algumas que pode comprar sem receita e começa a usar de forma indevida. Eu tenho visto isso, inclusive em consultório. Teve uma paciente que me procurou há uns 2 meses atrás, que ela estava fazendo uso porque uma amiga indicou da academia, ela estava usando a mesma dosagem da amiga, e ela estava emagrecendo muito, só que ela não conseguia comer, ela estava totalmente constipada, com prisão de ventre, não conseguia evacuar. Aí eu perguntei, o que é que você está conseguindo comer? Ela, mamão. O dia inteiro, a fome dela era para comer uma banda de mamão. Aí a proteína, nada. Desaba. E aí, além da perda de gordura, que é a intenção, porque a gordura realmente é um tecido inflamado,
que é gatilho para uma série de doenças crônicas, além que precisa ser emagrecido realmente, além disso, tem muita perda de massa muscular. Muita perda de massa muscular. E não ingere proteína na concentração que precisa, vai despencar tudo. Nós vamos fazer um breve intervalo, já já nós voltamos aqui com a doutora Olenes. Estamos de volta com mais um programa Papo de Nutri. E no primeiro bloco, eu e a doutora Olenes falamos sobre diversos assuntos, desde acne, rosácea, saúde intestinal. Nós falamos sobre medicamento ainda há pouco e falamos do Mounjaro. Tem outras medicações, por exemplo, corticoides. Eu percebo muitos relatos de pessoas que usam corticoide por N motivos e que se sentem muito inchada e que tem realmente a qualidade de vida qualidade de pele um pouco prejudicada pelo corticoide. Esse inchaço do corticoide, ele volta ao normal? Tem esse mesmo efeito Mounjaro ou não? Bom, corticoide é uma medicação super importante dentro da medicina, é classificação totalmente diferente, não cabe colocar no mesmo grupo, né, como um emagrecedor não, o corticoide ele faz ganhar peso, mas é complicado falar isso porque dentro da medicina existe a indicação. Então, se o paciente ele tem indicação de tomar o corticoide por doenças autoimunes, e aí tem uma série de doenças, ele vai precisar tomar, sendo acompanhado de pertinho pelo seu médico, pelo reumatologista. Ah, mas ele faz ganhar peso. Gente, aí depende da situação, da indicação. Se o paciente tem uma doença autoimune, ele vai precisar do corticoide. Então, é um assunto delicado dentro da medicina, ele é muito importante, sempre vai ser, mas tem indicação precisa para tomar. Uhum. Saindo um pouquinho da questão estética e entrando um pouquinho na questão da dermatologia mesmo, como uma área da medicina que a gente cuida não só da pele, mas da pele e dos seus anexos. Uhum. Né? A gente percebe hoje que muitas pessoas têm procurado a dermatologia para tratar queda de cabelo, problemas de unha. Uhum. O que que hoje na medicina você percebe que é mais prevalente, tirando a questão estética do consultório? O que que hoje chega de paciente com mais demanda? É a queda de cabelo? Cabelo. O cabelo para o paciente, tanto homem quanto mulher, ele traz a segurança, uma autoestima importante para nós. É delicado o assunto do cabelo. O paciente, quando ele chega com uma queixa de que o cabelo está caindo, tem uma gama de doenças que podem estar envolvidas naquela queda de cabelo. Então, a gente lança a mão da tricoscopia, que é um aparelho que a gente usa para ver como é que está a saúde daquele couro cabeludo, como é que está a saúde daquela haste capilar, entender o que está levando àquela queda. E aí tem várias morbidades que pode levar à queda. A doença inflamatória do couro cabeludo, a própria calvície, ela pode iniciar o quadro de alopecia androgenética com queda de cabelo. Ou o eflúvio telógeno comum. O que é eflúvio telógeno? É a queda. Mas por que está caindo? É um quadro androgenético? É uma doença autoimune? É porque o paciente está fazendo uso de caneta e o suporte nutricional desabou? É porque o paciente fez uma cirurgia e depois no pós-cirúrgico levou ao desabamento dessa haste capilar? Então você tem que entender o que está envolvido naquela queda, né? Porque parece um sintoma simples, está caindo o cabelo, então vamos tomar a vitamina. Não, não é assim. Você não vai suplementar se você não sabe o que está desencadeando aquela queda. Tem que, muitas vezes, fazer biópsia do couro cabeludo, fazer a triagem, pedir os exames importantes que vai direcionar a gente, o exame tricoscópico que eu mencionei,
Uma vez detectada a causa da queda, aí a gente começa a tratar. E muitas vezes o diagnóstico ele é associado, tem mais de um diagnóstico para o mesmo paciente. Você consegue ver que ele tem uma alopecia androgenética associado a um quadro inflamatório, associado a um eflúvio telógeno. Entendi. Então, para os telespectadores que não entendem muito bem até que ponto eu posso considerar uma queda natural? Não, é uma queda. Dizem por aí que até 100 fios por dia é normal. É normal até 100 fios por dia? Essa questão dos 100 fios, vamos lá, a queda considerada normal é 10% da quantidade de cabelo que o paciente tem. Então, se o paciente tem um volumão de cabelo, 10% daquilo vai ser uma quantidade maior. Mas se ele tem um cabelo fino, pouco volume, se cai 10% é muita coisa. Então, depende da proporção do volume inicial. Tá caindo, o que eu posso considerar normal naquela queda? Se ele tem uma queda a vida inteira e aquilo não muda aquele quadro clínico, num período... Gente, tem até queda de cabelo sazonal, com mudança de tempo, vocês acreditam? Então, se ele não percebe uma mudança no padrão da queda, se sempre foi assim, ainda assim eu sugiro procurar o dermatologista, o tricologista para fazer uma investigação. O que traz o paciente normalmente ao consultório é quando tem uma mudança muito brusca daquele padrão de queda. Então, chama a atenção do paciente é quando ele procura a gente. Então, de qualquer forma, caiu, tá esquisito, tá diferente, é interessante procurar o dermatologista. Com certeza, porque a gente vê hoje, inclusive os remédios de farmácia, tem os suplementos de farmácia que são muito vendidos, né? Tem as gominhas. Sim, você falou em remédio de farmácia, tem muita medicação, antidepressivo, antipertensivo, tem muitas medicações que levam à queda de cabelo. E o paciente não sabe por que está caindo, aí você vai investigar o que ele está fazendo uso e tem uma conexão ali. Vai parar o que ele está usando? De forma alguma. Em medicina, você tem que ver o que é mais importante para o doente naquele momento. Porque eu não posso tirar a medicação dele porque o cabelo está caindo. Quem é mais importante? Então, a gente tem que fazer observar e entender o que está acontecendo com o paciente. Inclusive, mulheres na fase de menopausa começam a fazer... Que tem variação hormonal, que tem queda também, leva à queda. E quando ela começa a fazer a reposição, aí também pode levar a uma queda de cabelo e é importante que ela seja orientada sobre isso. Eu falo por experiência própria. Eu comecei a fazer a reposição hormonal porque eu tinha indicação de terapia hormonal. Nem todas as mulheres podem fazer. Por isso que é sempre importante a gente estar bem aparada por médicos competentes e multidisciplinares e todo um cuidado realmente extremo que a gente tem que ter. Não delegar a nossa saúde a informações que a gente da colega internet, ou da internet. É bem importante. E eu percebi que quando eu comecei a fazer a reposição hormonal, mesmo fazendo tópico, porque no meu caso eu fiz o tópico, caiu o cabelo. Isso é importante abrir um parênteses aqui. Nossa, começou a cair meu cabelo. É para eu parar a reposição? De forma alguma. A reposição ela precisa ser mantida. Se foi prescrito é porque você está precisando. Tenha um pouco de paciência, que com o tempo isso vai estabilizar. Então, não pare a medicação prescrita pelo seu reumatologista, pelo seu ginecologista, porque o cabelo caiu. Espera, tenha paciência que o organismo ele vai procurar a sua homeostase, que é o seu equilíbrio. Em relação ao tratamento, a queda foi diagnosticado realmente uma queda por motivos diferentes, cada um tem o seu motivo, tem o seu diagnóstico. Bateu o martelo, não, realmente você está com uma queda considerável. Importante, sim, precisa... Como é o tratamento? É individualizado, com certeza, mas o que a gente tem hoje aqui no seu consultório
para ajudar esse paciente a recuperar o volume capilar dele. Um dos nossos principais pilares aqui no Instituto é o tratamento capilar. Então, desde que nós inauguramos a clínica tem 7 anos, a tricologia é muito forte, é um dos principais pilares. A gente associa aqui, de acordo com a necessidade do paciente, tudo o que ele precisa para fazer com que aquela haste capilar se mantenha ali no seu ósteo, no seu folículo. Então, o cabelo está afinando? Está caindo? Por quê? Você investigou, agora vamos começar a tratar. Então, a gente faz aqui um combo de tratamento, onde a gente usa o laser de LED, que é a terapia de LED, faz a mesoterapia, associa com a medicação via oral em casa, e o paciente vai percebendo o volume que ele vai ganhando, a haste ela começa a ficar presa ao folículo, e só o fato de começar a diminuir a queda, do paciente perceber que o volume está aumentando, já vai trazer um pouco de equilíbrio emocional, porque, gente, tratar com queda, isso leva a uma ansiedade muito grande, e ansiedade, o estresse, aumenta a cortisol, aumenta os hormônios do estresse, e isso também favorece a queda. Então é um assunto delicado. Então a gente fala, calma, vamos caminhando juntos que a gente vai conseguir. Eu gosto de falar do assunto de queda porque eu tive uma situação em particular, onde eu precisei fazer uma cirurgia na região do cérebro, que eu tive uma queda considerável em uma região específica. No meu caso, foi pela cirurgia. Então, eu lembro que de frequentar, de começar a vir aqui no Instituto para falar com outro médico que me acompanhava. E aí nós nos conhecemos aqui e a minha demanda naquele momento era justamente o desespero de ver aquele buraco no couro cabeludo. Eu lembro, sim. Eu vou até vou passar para a produção para colocar a imagem para que as pessoas percebam que é reversível. É reversível. Eu tive uma queda considerável, o volume de cabelo diminuiu muito. E, inclusive, em algumas partes eu não tinha cabelo. E aí, com o tratamento, hoje, eu olho meu cabelo, eu fico extremamente feliz Está quando eu olho. Está em outro momento, né? O que aconteceu com a Michele fez um tratamento, ela teve uma queda muito grande e, além da queda, ela teve alopecia areata, que são áreas que ficam totalmente sem cabelo. Isso aumenta muito a ansiedade e o estresse do paciente. Falei, calma, vamos tratar, vai dar tudo certo. E assim fizemos e deu tudo certo. Que bom. Agora vamos falar nós saímos um pouquinho da questão da saúde, que na verdade não tem como sair da questão da saúde, até porque a estética, a autoestima não tem como desassociar de saúde, porque a gente não consegue estar bem de saúde se nós não estivermos bem de mente, né? A nossa saúde começa na nossa mente. Então, um cabelo impacta, a pele impacta. A princípio, a gente pode pensar, não, a dermatologia é para quem tem dinheiro, é para quem é vaidoso demais. Não, a dermatologia é uma das áreas da medicina que mais impactam na nossa saúde, porque a pele é um órgão. Né? O maior órgão do corpo, inclusive. Exatamente. Então, quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar de pele e tem que falar de autoestima também, porque a autoestima é extremamente importante para a gente se sentir bem, para ser produtivo, para trabalhar, para viver bem com os nossos. Então, hoje, a gente tem um avanço muito grande na sua área. Eu percebo que a gente consegue envelhecer hoje com muito mais qualidade de pele, mais qualidade de vida. E eu queria que você falasse agora aqui um pouco. Eu sei que os pacientes chegam e procuram bioestimuladores de colágeno. O que tem hoje para a gente gerenciar esse envelhecimento da melhor forma possível? Sim, sim. Como a Michele falou, a gente olhar no espelho e gostar do que vê
traz uma satisfação e isso traz um benefício para toda a vida do paciente, dentro da família, no trabalho, e a gente trata, gente, de acordo com o bolso do paciente e de acordo com o que ele tem de maior necessidade. O paciente chega na minha frente, o que está incomodando mais, o que está trazendo mais incômodo estético para ele. Ele me fala o que está causando maior incômodo estético. A gente vai atrás de tratar aquilo. Se aquilo realmente for o que for a questão mais importante para melhorar aquele quadro que ele está apresentando. Então, traduzindo o paciente chega, a gente faz um tratamento para ele dentro do bolso dele, porque a gama de tratamento é infinito. Nós temos aqui vários aparelhos, temos produtos que estimulam, colocam o fibroblasto para produzir colágeno, e aí a gente vai trabalhando de acordo com o bolso e de acordo com a necessidade daquela pele. E não tenha dúvida que o benefício sempre acontece, a gente vai caminhando com o paciente devagarzinho. A questão é persistir e não desistir, porque ele vai perceber melhora e percebe sempre. E esses tratamentos, esses cosméticos tópicos, o hidratante, o protetor solar, a vitamina C, eles realmente são adjuvantes? Vale a pena investir? São adjuvantes, são necessários. O que precisa deixar claro e o paciente precisa entender é que ele não pode colocar na responsabilidade do creminho a firmeza da pele dele. Então, o paciente tem acima de 30 anos, já começa o processo de deslizamento do rosto. Pode usar o creminho que quiser, gente, não vai fazer o rosto subir. É super importante, sim, são adjuvantes, a gente anda em conjunto, o protetor solar, o hidratante, o anti-age que a gente passa, o creminho que o paciente precisa usar à noite, o creminho da área dos olhos. Mas, de novo, precisa entender que o produto tópico ele tem uma limitação. No paciente de 20, 25 anos está tudo certo, no paciente de 50, 60 vai melhorar a superfície ali da pele, mas não vai conseguir estruturar um rosto, não vai tratar uma ruga fina, não vai tratar uma flacidez, porque o produto não tem essa força de penetração. Quem dera, seria um sonho, né? Então tem que ser tratamento associado. Agora, eu vou falar de um assunto meio polêmico que eu percebo muito claramente hoje. Várias pessoas, elas entregam o rosto para profissionais que não são da medicina. A gente percebe vários profissionais de outras áreas da saúde fazendo procedimentos tipo preenchedores, botox, harmonização facial. E o que a gente tem visto é que várias pessoas têm se deformado, tem o rosto totalmente transformado por conta eu acho que de um olhar mais refinado mesmo, tanto do paciente quanto do profissional. Então, eu queria te perguntar, quando a paciente chega no seu consultório, qual é o limite da vaidade? Quando o paciente chega no consultório, é um assunto realmente polêmico. Quando o paciente chega no consultório, ele vem com uma demanda. Ele quer, doutor, eu vim aqui para fazer o lábio. Você olha para o rosto dele, você fala, não tem indicação de fazer lábio. É porque eu quero tratar isso aqui que está me incomodando. A gente leva em consideração a queixa dele, mas a consideração, de fato, é sentar com o paciente e falar, deixa eu te explicar, deixa eu te mostrar aqui, o que vai te trazer maior benefício é isso aqui que você vai fazer. O paciente ele não sabe o que ele está pedindo, gente. Quem tem que dizer para ele o que é importante é o dermatologista. Ele está chegando como leigo, entregando a demanda dele, o incômodo dele, e a gente é que vai decidir o que é mais importante para ele. Você fez uma pergunta interessante, porque se eu for fazer o que o paciente quer, e de novo, o paciente não sabe o que está pedindo, ele pensa que sabe.
Você entende? É igual eu. Chego aqui com o arquiteto, várias vezes já falei bobagem. Ah, mas se colocasse tal coisa? O arquiteto fala, pois é, não vai ficar bom. E não vai, gente. Cada um na sua área. Cada um no seu pedaço. Então, quando, graças a Deus, a gente está entrando agora numa fase em que os exageros estão diminuindo, caindo por terra, porque era aquela coisa igual, aquela forma igual para todo mundo. E isso fica muito esquisito, porque você muda o rosto do paciente de uma maneira que a pessoa vai ficando irreconhecível e todo mundo parece que sai da mesma forma, né? Então, esse olhar refinado, delicado do que é mais importante, precisa ser dito para o paciente. Você quer fazer o lábio? Não vai somar para você o lábio. Vamos resolver, vamos corrigir isso aqui, porque ficar com aquela estrutura de rosto deformada é esquisito, né? Ou seja, cada caso é um caso, o que é indicado para mim não é indicado para outra pessoa. Então, é necessário o olhar profissional, refinado realmente de quem é da área. Com certeza. O nosso bate-papo aqui fluiu tão rápido que o tempo passou. E ficaríamos o dia inteiro aqui. Com certeza. Já estamos no final do programa. Para finalizar, tem alguma coisa que nós não abordamos aqui que você ainda gostaria de falar? Eu acho que a gente abordou bastante coisa. Eu acho que foi do cabelo, às unhas, ao intestino. A conversa fluiu, né? A conversa fluiu. O que eu posso dizer, o que eu devo dizer para o paciente é: não se desespere. Quando você olhar no espelho e falar, nossa, como eu mudei, eu não tenho mais o rostinho de 30 anos, agora eu tenho 50. Procura um profissional, procura um dermatologista e ele vai te conduzir conforme o seu bolso, conforme a sua necessidade. A gente vai ali caminhando lado a lado e você vai ver quanta coisa nós temos, o quanto a medicina investe nessas questões do bem-estar, da autoestima, da melhora da pele, da melhora da mancha, e tem muita coisa para fazer cabendo dentro do bolso do paciente. Verdade. Eu agradeço ao nosso bate-papo. Eu desejo que nós tenhamos a sorte de envelhecer e que nós consigamos gerenciar esse envelhecimento da melhor forma. E não esquecendo que de pele, quem entende é o dermatologista. Procurem sempre o profissional capacitado. E nós estamos aqui para lhe dar informações. Hoje com a doutora Olene Zabertano Rocha, estou extremamente feliz de estar aqui com ela. Michele, eu que agradeço. Poxa, estou muito honrada com o convite, muito sucesso para o Papo de Nutri, adorei. E sim, a Michele está com a gente há muito tempo. Gente, uma coisa importante que eu não comentei o paciente quando chega para ser atendido, a gente vai tratar a estética, o incômodo dele, mas entenda que antes de tudo a gente é médico. E tantas vezes eu fui examinar o paciente e vi um câncer de pele aqui, que ele não estava nem percebendo uma lesão pequena, um câncer de pele no couro cabeludo. Então a gente tem que tratar o paciente como um todo, como foi falado aqui várias vezes. O paciente não é um lábio, não é um ângulo de mandíbula, não é um nariz. Você trata aquele paciente como um todo, como precisa ser. Obrigada, Michele, amei, muito obrigada. Todas as vezes que você me convidar, estarei aqui. Obrigada eu. Na verdade, eu acho que fica esse gancho que você deixou agora sobre o câncer de pele, que é um assunto que nós vamos abordar depois. Já desde então, eu já te faço o convite. Já aceitei. Para que nós falemos sobre esse assunto, que é um assunto de extrema relevância para nossa região, principalmente, que tem muita incidência solar. Então, é um assunto que a gente vai trazer nos próximos programas. Perfeito. Obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Até o próximo domingo. Eu espero vocês aqui.